Olá a todos que participam do EA 2022. Meu nome é Timóteo Gomes e estou aqui para apresentar o trabalho que tem como tema um survey com especialistas como validação de elementos para a composição de uma ontologia para sistemas AL. Esse trabalho tem a participação da professora Fernanda Alencar, ambos da Universidade Federal de Pernambuco. Temos uma breve agenda a ser atendida nesse trabalho, onde veremos na introdução alguns conceitos chaves que fazem parte desse trabalho. Em seguida, nós vamos estar vendo a aplicação do survey, ou seja, sobre o planejamento e a característica dos entrevistados. Em seguida, vamos estar vendo o resultado do survey, ou seja, da aplicação das perguntas e das respostas dadas pelos entrevistados. E, por fim, estaremos ainda tratando sobre limitações e trabalhos futuros e as conclusões advindas desse trabalho. Pois bem, então, vale a pena destacar que a taxa de envelhecimento da sociedade moderna está crescendo e crescendo em alta velocidade. Em 2017, segundo o Vracas, 13% da população mundial tinha mais de 60 anos, ou seja, aproximadamente 962 milhões de pessoas. E segundo o referido autor, as projeções das Nações Unidas apontam que em 2050 a população vai estar estimada em 9,8 bilhões de habitantes, onde desses aproximadamente 15%, ou seja, 2,1 bilhões, será constituído de pessoas de 60 anos ou mais. Então, o aumento da idade média traz consigo, consequentemente, o aumento de doenças crônicas, resultando em um crescimento considerável na necessidade de auxílio e assistência médica a esse tipo de público. Então, diante disso, do crescimento projetado no envelhecimento e da necessidade de acessibilidade a dispositivos inteligentes e também a necessidade de custos controlados de assistência médica, não apenas oferecem novas oportunidades e qualidade de vida para o público idoso e pessoas que precisam de assistência especial, mas também introduzem novos desafios científicos que precisam ser abordados. E é nesse contexto surge o ambiente de vida assistida, que se constitui justamente uma abordagem tecnológica que surge para atender as demandas do público idoso. Então, baseado nisso e tendo em consideração que no desenvolvimento de sistemas a má especificação e a ausência de documentação suficiente podem ser fatores de insucesso na construção desses referidos sistemas, ou seja, uma vez que se a especificação de requisitos, que é de fundamental importância para que o sistema proposto funcione de acordo com a necessidade dos stakeholders e que atenda às restrições às quais se encontra submetido, então, diante disso, nós podemos verificar que os sistemas aéreos, por serem sistemas que são considerados multidisciplinares e que precisam atender restrições éticas, médicas, legais, sociais e técnicas, e que tudo isso se faz de grande importância estar reunido em consolidado em uma especificação de requisitos. Então, nós podemos ver que existe uma necessidade de tratar de compliance. Compliance, basicamente, é atender a conformidade com regras e regulamentos. Então, existem vários desafios de engenharias a serem enfrentados no desenvolvimento desse tipo de sistema, visto que são sistemas, como eu disse, multidisciplinares, adaptáveis ao contexto e devem estar alinhados com os requisitos de conformidade. Então, visto que existem esses desafios no desenvolvimento de sistemas AL em relação a compliance, logo isso tem levado a comunidade acadêmica a explorar novas abordagens, dentre elas as ontologias que são comumente usadas para formalizar e especificar explicitamente um domínio do conhecimento, pois elas melhoram a automação da integração dos grupos de dados que são heterogêneos e fornece também uma especificação formal do vocabulário, tanto dos conceitos como dos relacionamentos, dos elementos que fazem parte da ontologia. Então, uma ontologia específica que contemple os aspectos de compliance para o domínio de sistemas AL pode contribuir para o sucesso do desenvolvimento desses sistemas. Então, baseado justamente nessa proposição, é que nós desenvolvemos aí uma revisão, um mapeamento sistemático da literatura que possibilitou, então, construir um modelo inicial de ontologia para sistemas AL, e uma vez diante desses dados consolidados nesse modelo inicial, foi então
proposta uma validação para poder tanto verificar esses elementos como aprimorar o modelo inicial proposto, e para isso foi realizado um survey. Este survey, ele na parte de planejamento, procurou-se estabelecer aí a identificação do público-alvo e definir as questões que seriam aplicadas. O público-alvo desse estudo ele foi constituído de acadêmicos e profissionais que trabalham com o desenvolvimento de sistemas AL. Para isso foi realizado um levantamento dos NTAs, ou seja, os núcleos de tecnologia assistiva de várias universidades brasileiras, ou seja, 14 no total, e de 10 universidades estrangeiras, assim como de empresas brasileiras e estrangeiras que atuam no desenvolvimento desses tipos de sistemas. Então, no total, foram 33 empresas, sendo 12 brasileiras e 21 estrangeiras, e a escolha se deu pelo fato, tanto do NTA como das empresas, né, por consequência da representatividade para essa pesquisa. Então, no total, foram enviados 333 solicitações de respostas via e-mail, onde houve a preocupação de consultar tanto a academia como a indústria. Em relação ao período que foi enviado esse questionário, ele compreendeu entre 11 de agosto a 2 de setembro de 2021, e para a coleta de dados foi utilizado como instrumento aí o questionário, elaborado através da ferramenta online Question Pro, sendo construída 2 versões, tanto na língua portuguesa como outra na língua inglesa, cada uma contendo 35 questões. Então, a primeira parte, né, aqui vale a pena destacar em relação às características dos entrevistados. Nós podemos perceber que, primeiro, 28 entrevistados eles responderam o survey, sendo 20 do Brasil, 2 de Portugal, 3 da França, 2 da Tunísia, 1 da Itália. E em relação à situação acadêmica desses entrevistados, ou seja, do seu perfil, foi observado que 47% deles atuam como docentes, né, trabalham em linha de pesquisa ligada a sistemas AL, outro 31% como integrante de time de desenvolvimento, 13% como discentes e 9% como usuário final. Em relação ao nível acadêmico desses entrevistados, 80% são doutores, 5% são mestres, 5% mestrandos e 10% graduados. Vale destacar que esses graduados, por inferência, nós acreditamos serem pessoas da indústria, porque quando foi enviado o survey, foi enviado para a academia somente para mestres, doutores, mestrandos e doutorandos. Em relação ainda a contratados sobre o tempo de atuação desses entrevistados, em relação à área de sistemas AL, 32% atuam há pelo menos 2 anos, 28% há pelo menos 5 anos, 12% atuam até 10 anos e 28% há mais de 10 anos nessa área. Então, visto isso, nós vamos para a primeira parte do survey, onde essa parte se propôs a investigar sobre as características específicas dos sistemas AL, buscando validar, consultar o que foi proposto em relação a esse tipo de sistema. Então, de início, questionamos sobre a completude da classificação dos sistemas AL, que nós usamos por base o que foi proposto por NEMA, e 26 entrevistados responderam essa pergunta, onde 46% deles apontaram que existem outros tipos de sistema. Foi questionado quais seriam esses outros tipos que estivessem faltando, foram citados, e alguns deles foram serviços de acompanhamento, ambientes com foco em tecnologia assistiva, atividades profissionais, serviços educacionais. Então, essas sugestões elas foram incorporadas ao modelo inicial. Uma outra pergunta foi a respeito de que se aqueles tipos de agentes apresentados no modelo inicial precisavam ser acrescidos, 50% responderam que sim, que haviam outros agentes que fazem parte de sistemas AL. Então, diante disso, foi questionado quais seriam esses agentes, e aí foi apontado em relação a familiares, agentes de entretenimento, educadores, fornecedores de equipamento, acompanhantes domésticos, e mediante as sugestões, mais uma vez foi, né, agregado ali ao modelo inicial. Houve uma outra pergunta sobre tipos de ambientes, né, onde são aplicados sistemas AL, e diante disso, 47% respondeu que existem outros tipos de ambiente, foram citados alguns deles, como casas geriátricas, clínicas, né, a parte de mobilidade, lojas de produtos especializados, habitações médicas não hospitalares, ambiente de trabalho. Todos esses sugeridos também foram incorporados ao modelo inicial. E foi perguntado também sobre os dispositivos que podem fazer parte desse tipo de sistemas. 65% diz que existem outros dispositivos, e aqui vale destacar que dentre os citados
estão os dispositivos vestíveis, sendo algo que vem sendo demandado cada vez mais pela população. E, por fim, foi perguntado a ele sobre a classificação de sistemas aéreos que são desenvolvidos pelos entrevistados, e nós podemos perceber que o tipo de sistema que foi mais citado foi aquele que está ligado à parte de assistência alimentar. Então, indo para a segunda parte das perguntas do survey, essa parte teve como objetivo levantar a questão de como é tratado o compliance em sistemas aéreos, projetos de sistemas aéreos. Então, quando perguntado aos entrevistados sobre a questão de levar em consideração compliance em seus projetos, então nós podemos verificar que apenas 12% disse que não leva em consideração. Então, sua grande maioria, 88%, considera compliance, mas em contrapartida, nós podemos verificar que eles relataram que não utilizam, né, nenhum formulário para definição desse tipo de requisito ligado à compliance. Contratado com eles sobre quais os tipos de legislação, documentação que leva em consideração para os seus projetos, essa pergunta obteve 84 respostas, uma vez que foi facultado aos entrevistados apontarem, marcarem mais de uma opção. E dentre as sugestões de legislação, a que mais se destacou foi justamente a especificação de requisitos, foi a mais citada, né? E quando tratado com eles, eles conseguiam associar as exigências de compliance aos requisitos não funcional na execução dos seus projetos. Eles responderam, 62% respondeu que não consegue fazer essa associação. Tanto diante disso, né, foi possível verificar que existe uma deficiência por parte dos stakeholders de projetos de sistemas aéreos, no tocante a conseguir correlacionar compliance e o atendimento de requisito não funcional. Foi questionado ainda se eles consideram que o não cumprimento de compliance pode ser um dos fatores de insucesso em um projeto de sistemas aéreos. 15% dos entrevistados, os 15 entrevistados, melhor dizendo, eles responderam essa pergunta, representando 87% deles, dizendo que sim, de fato, consideram que é um fator de insucesso. Terceira parte procurou buscar em relação a como é tratado os requisitos não funcionais desse tipo de sistema. E aí, quando perguntado aos entrevistados sobre se eles levavam em consideração esses tipos de requisitos, 100% respondeu que sim, considera os requisitos não funcionais. Quando tratado com eles sobre requisitos ligados à qualidade do produto, tomando por base 31 subclassificações que nós apresentamos, baseado na taxonomia de gastos, né, foi perguntado se havia mais algum tipo de NFR ligado à qualidade do produto. Então, 27% disse que sim, existem outros tipos. Foram elencados alguns desses tipos, dentre eles rastreabilidade, privacidade dos dados, confiança na segurança, onde foram acrescidos ao modelo inicial, né? Houve também a pergunta se eles tratavam em relação a requisitos ligados à qualidade de uso, né? E eles também tiveram 15 opções e responderam dizendo que consideram, mas que haviam outros tipos de requisitos ligados à qualidade de uso que poderia ser considerado. Foi questionado quais seriam esses tipos, e o que pode mais se destacar é a questão da mitigação do risco social e também da privacidade do uso. Em relação a quais requisitos não funcionais ligados à qualidade do produto seria considerado o mais crítico, né? Para os entrevistados, eles apontaram aí que seria o requisito de usabilidade ligado à parte de acessibilidade. Já em relação aos requisitos não funcionais ligados à qualidade de uso, que eles consideram mais crítico, aí se destacou justamente os requisitos ligados à questão de mitigação de risco de saúde e segurança e o requisito ligado à satisfação baseada aí na questão da confiança no uso. A outra parte tratou de requisitos éticos, né? Quando perguntado sobre a questão de que se eles consideravam os requisitos éticos nos seus projetos, 86% disse que sim, que leva em consideração, e isso mostra que a maioria dos stakeholders envolvidos se preocupa em atender requisitos classificados como éticos. Quando tratado com os entrevistados sobre os subtipos desses requisitos, foram apresentados aquele que Pânico apresenta, né, que são 7 basicamente. Então, 20% dos entrevistados responderam que existem outros tipos, foi perguntado quais seriam, e aí elencaram privacidade, aceitação social e bondade moral. E em relação a quais requisitos éticos que seriam considerados mais críticos no desenvolvimento de sistemas aéreos, eles apontaram como a não maleficência, sendo aquele que mais se destacava.
Por fim, ainda foi questionado se os entrevistados consideravam de importância a análise de compliance, NFR, requisitos éticos no desenvolvimento de sistemas AL. Então, 14 entrevistados responderam essa pergunta dizendo que sim, consideram importante analisar esses fatores em conjunto. Isso representa 93% dos entrevistados, ou seja, que considera essas variáveis como importantes. Então, após a extração desses dados e sugestões obtidas no survey, os novos elementos foram adicionados ao modelo inicial da futura ontologia, conforme apresentado, onde esses novos elementos destacados estão aí na imagem, com essas bordas pontilhadas em vermelho, e é possível perceber que houve contribuições importantes nos principais elementos que constituem essa ontologia, principalmente nos aspectos ligados à questão aí de ambientes, tipos de dispositivos, assim como a questão dos stakeholders associados e aos requisitos. Você pode verificar nessa figura aqui um pouco mais expandida, recortando uma das partes. Por exemplo, na parte de ambiente aqui, nós temos uma contribuição, que houve aqui a inserção de instituição de longa permanência e as suas subclassificações, como casa geriátrica, habitações médicas e asilo. Aqui na parte também de hardware, dispositivo elétrico, houve também contribuições que estão destacadas aí em vermelho, dentre eles os dispositivos vestíveis. Então, houve um aprimoramento no modelo inicial da ontologia. Em relação à limitação e trabalhos futuros, a principal limitação que nós identificamos foi o tamanho da amostra utilizada. Por quê? Porque nós levamos em consideração o método de amostragem utilizado como o não probabilístico, sendo esse um método que não define o tamanho da amostra, pois a representatividade da população é praticamente impossível de medir, não há como determinar a quantidade exata de pesquisadores profissionais da indústria que atuam em desenvolvimento de sistemas AL, assim como a porcentagem de entrevistados que responderam ao questionário. Isso, de fato, foi uma limitação. E como trabalho futuro, será proposta uma ontologia central, que compreende uma definição formal dos módulos e requisitos para sistemas AL, onde será realizada a axiomatização, sendo essa ilustrada através da anotação ML, e formalizado por axiomas na lógica descritiva. Em relação às conclusões, foi possível verificar que existe, de fato, uma prevalência no entendimento por parte dos stakeholders que não levar em consideração aspectos de compliance ou seu descumprimento é, de fato, um fator de insucesso em projetos de sistemas AL. Foi referendado pelos entrevistados a importância de uma abordagem de auxílio à especificação de requisitos para sistemas AL que contemple requisitos funcionais, compliance e requisitos éticos. E também foi possível identificar melhorias dos elementos de cada módulo inicialmente proposto para a criação da ontologia denominada OntoForCal. Que algumas referências que foram utilizadas para a apresentação desse trabalho. Agradeço a atenção. Um forte abraço para todos.